Sejam muito bem-vindos a mais uma live, tá? Analisando dados comigo do programa Dados Pro. Se você não me conhece, meu nome é Isaac Micael, sou consultor em ciência de dados, sou criador desse programa aí, desse método Dados Pro. Sou empresário também e aqui a importância é você conseguir entender um pouco ali do código, como analisar um dado, como transformar isso em uma renda para você. Então nós já estamos aí na parte 2, né? Vou revisar aqui com vocês um pouco, mas é muito importante você ir com calma, entender muito bem, prática aí também, porque é a prática que vai levar à perfeição. Hoje tô até de boné, tô um pouco mais tranquilo, passei o dia todo em casa, então já não tô naquela skin de escritório, de visita de cliente. Hoje eu tô mais à vontade por aqui, é bom também que a gente até quebra um pouco o clima, enfim. Mas sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Tenho certeza que esse programa vai te ajudar a entender o mundo dos dados, vai entender como que funciona, como que você tira vantagem aí dessa profissão maravilhosa ou dessa área de dados, tá bom? E olha só, eu mexi no nosso último notebook, então o que a gente viu até a live 1 aqui, dei uma aprimorada, deixei um pouquinho mais trabalhado, e aí todo final da live eu provavelmente vou modificar e na revisão da próxima live vocês vão ver o notebook um pouquinho melhor. Já tô com o meu tereré aqui também já, né? Não pode faltar, aqui em São Paulo tá fazendo muito calor também. Olha só, então aqui nós estamos revisando aí, né, uma base de dados de estoque, vamos entender um pouco como que funciona. Então esse notebook ele apresenta uma solução completa de ciência de dados aplicada à otimização de estoque no varejo. Pessoal, um ponto muito importante que eu quero comunicar aqui com vocês, que quando a gente pensa em dados, tem várias vertentes, mas gira em torno de engenheiro, analista e cientista de dados, tá? O cientista de dados ele é visto como ali a ponta de cima do triângulo. Então, um cientista de dados ele sabe um pouco da engenharia, ele sabe um pouco da análise, mas nem sempre é assim, tá bom? Eu conheço, já conheci? Não, conheço porque ainda não morreu, graças a Deus. Mas eu conheço engenheiros de dados que eles entendem tanto um pouco da análise quanto um pouco da ciência. Conheço analistas que conhecem um pouco da engenharia e um pouco da ciência. E eu conheço cientistas que conhecem um pouco da engenharia e um pouco da análise ali, do analista, né? Então, não é regra que todo cientista ele sabe da engenharia e da análise e o engenheiro só sabe de engenharia, o analista só sabe da análise. Não, não é assim, tá? Tem um certo preconceito aí, se é que eu posso dizer assim. Mas, a maioria das vezes, cada um sabe muito bem. Então, aqui, quando a gente fala da ciência, a gente vai estar mexendo um pouco na engenharia, um pouco na análise, um pouco na ciência. Então, até agora, olha só, step 0, geração de dados é engenharia, pessoal. Exploração com foco em negócio, o EDA, né? O EDA é análise exploratória, alguma coisa. Deixa eu tirar essa dúvida agora. EDA. Ciência de dados. Aqui é tudo ao vivo e as cores aí. Análise exploratória de dados, tá? Vixe, cliquei em outra coisa. Análise exploratória de dados, mas provavelmente aqui vai estar em inglês. É análise de dados. Então, olha só, os dois primeiros steps aqui é engenharia e análise de dados. Depois a gente vai ver a ciência, tá bom? Então, aqui é muito importante você ficar com a gente até o final, porque você vai ver, assim, um mundo muito bom dos dados, tá? E olha só, o objetivo é demonstrar, né, como técnicas de previsão de demanda e otimização de reposição e redistribuição pode aumentar o lucro, reduzir rupturas e melhorar o giro de estoque. A gente sempre vai utilizar os dados para solucionar um problema, sempre, tá bom? Então, se você é preguiçoso, se você é bracinho curto na ciência de dados ou na área de dados, muitas vezes você vai patinar ou vai ficar muito invisível.
A área de dados é para quem é apaixonado por solução, por quem é apaixonado por correr atrás do problema e solucioná-lo com dados. Tá? Então aqui a gente vai ver como aumenta o lucro, reduzir rupturas e melhorar o giro de estoque. E por que, Isaac? Porque quando você for comercializar esse modelo, ele consegue brilhar o olho do dono da empresa, né? O olho da empresa vai falar, poxa, vou te pagar R$3.000 por mês por um modelo, mas qual que vai ser o retorno? Aí você vai falar, ó, gente, esse modelo ele vai reduzir o custo, esse modelo ele vai encontrar oportunidades para aumento de lucro, esse modelo ele vai te ajudar no giro do seu estoque, enfim, tá? Então, olha só, a gente observa aqui, né, que no varejo existe dois problemas, que é a ruptura de estoque, que é o quê? O que é a ruptura de estoque? Perda de vendas por falta de produto. É a mesma coisa, você tem uma sorveteria, eu vou até lá tomar um sorvete e você fala que o sorvete acabou. Ruptura. E excesso? Capital parado. Então pensa que você comprou na época que estava ali na moda 1.000 sorvetes de pistache, porém saiu só 100. E aí já veio agora um novo sabor e você ainda está no seu estoque cheio de sorvete de pistache e a data da validade está chegando. Isso daí é excesso de estoque, tá? Então esse projeto mostra como que dados, mais modelo, mais otimização é igual a uma decisão para aumentar o lucro ali, tá? Aqui eu coloquei o step, né? Então geração de dados, que é essa parte aqui, ó, que a gente já colocamos. Deixa eu só excluir isso daqui, pessoal, que nós vamos ver depois, então para não confundir. Eu tenho o calendário CSV, loja CSV, o movimento diário, SKUs, que são as bases de produtos. Isso a gente viu na última live. Olha só, aqui estão as nossas ferramentas da live de hoje, tá? Então nós temos o Pandas, nós temos o NumPy, já conversamos um pouco como que funciona o import, que é a biblioteca, uma caixa de ferramentas dentro do Python ali, né? Muito importante, não deixem de ver a última live, essa daqui é uma continuação, tá? Então, na última live, nós olhamos aqui, eu fiz um resuminho, né? Como que está cada tabela, cada dado. E olha só, a gente tem um foco de entender a sazonalidade. Opa! Sazonalidade, tá? Os dados incluem sazonalidade semanal. Então, se eu olhar aqui, cadê o meu movimento diário? Vendas, eu não coloquei minha tabela de, não sei, faltou a minha tabela calendário aqui, pessoal. Calendário eu não coloquei, depois eu coloco. Mas a ideia é entender como que funcionam os seus dados durante o dia, a semana, o mês, o ano, tá? Então, a tendência, cada SKU, ou melhor, cada produto, tem uma tendência própria, crescimento ou decrescimento leve. Promoção de 5% de chance de promoção por dia, aumentando a demanda 50% a 100%, feriados brasileiros aumentam a demanda em 20%, eventos da Black Friday. Isso daqui é como se fossem regras que gerou a nossa base de dados, tá? Eu tenho a variabilidade, que são a classe XYZ, que controla a variabilidade da demanda. O que é isso? Eu tenho 10 produtos. 10 produtos. Eu quero saber se o meu produto número 3, se ele é previsível ou imprevisível. O que seria isso, Isaac? Será que é um produto que vende todo sábado? Se ele está há 6 meses vendendo todo sábado, tem uma previsibilidade que a venda dele sai mais no sábado. Agora, se ele é um produto que saiu no sábado, aí depois, do nada, saiu num outro sábado, aí depois saiu numa terça, aí daqui a pouco saiu no sábado, daqui a pouco saiu segunda e sexta, aí daqui a pouco saiu no domingo. Poxa, é muito difícil prever, tá? Então, nós temos esse cálculo ou essa classe de XYZ. A lead time é o tempo de entrega quando o pedido é feito pelo fornecedor. Ruptura, a gente já explicou, e política de reposição ali e tal. Pedir 100 unidades quando o estoque estiver menor que 30. Aí nós executamos aqui, né, na última live, o carregamento. Então eu expliquei para vocês um pouco sobre o PD e tal,
A gente viu aqui a quantidade dos nossos SKUs também. SKUs, a quantidade de dias, a quantidade de loja, os movimentos que nós temos. Aí aqui, deixa eu vou precisar rodar isso daqui, viu? Deixa eu ver. Perfeito, rodei a célula. E olha só, aqui é muito importante. Lembra, eu quero conectar a minha tabela de movimentos com a minha tabela de loja, depois conectar esse tabelão, que é movimento, mais loja, com a minha tabela de calendário, tudo eu vou chamar de IDF, a gente explicou, né, que são variáveis, que o igual aqui, como se ela estivesse recebendo ali algo para guardar. Então, nós explicamos isso na última live, deixa eu rodar. Aqui está o nosso tabelão, gigantesco. Ó, mais de 30 colunas. Nós vimos um pouco sobre os valores nulos, então a gente discutiu um pouco, né, sobre duplicados. Vamos rodar. Aí, rodou bonitinho. E, por fim, nós chegamos hoje aqui nessa maravilhosa etapa. A gente vai ver um pouco sobre gráficos, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou, aos poucos, ir codando aqui com vocês, tá? Eu já trouxe o código pronto para deixar a live mais dinâmica, sair tudo melhor, tudo bem feito, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui esse Fig e esse Axis. Opa, então eu tenho aqui esse Fig e o Axis, né, que é como se fosse eixo. E olha só, esse PLT é o que? É a minha biblioteca aqui, ó. Matplotlib pyplot como PLT. Esse como é como se fosse um apelido, nós comentamos isso na última live, né? Eu ainda tenho que me acostumar com vocês aqui, ó. Mas olha só, pessoal. Toda biblioteca existe ali uma documentação, ok? Então, olha, se eu vir aqui e colocar... deixa eu pensar. Matplotlib. Eles têm aqui um próprio site, né? Olha só, então a gente percebe que ela é uma biblioteca de visualização com Python. Então você utiliza o Python ali para desenvolver alguns gráficos, algumas coisas de visualizações. Vamos ver esse exemplo aqui. Olha, eu tenho esses gráficos aqui, plot, bar, nós vamos utilizar ele, que é o de barra, né? Olha esse aqui, bem diferente. Isso aqui deve ser alguma coisa referente a meteorologia, né? Falei certo? Ó, que bacana, ó, tem 3D, olha. Então, assim, é muito importante quando... Ó, aqui, ó, é bem simples, pessoal. Olha esse código aqui, ó. Ele tá ensinando... passos bem simples. Vamos dar uma olhada, ó. Ele faz o que aqui? Ele importa. Ó, vou copiar aqui e vou ir no meu código. Vamos ver. Olha só, dei um Ctrl C, Ctrl V e eu tive a mesma visualização deles. Vamos alterar os valores aqui. O que ele está fazendo? Uma linha... 0, deixa eu colocar um aqui. Ah, ó, ele alterou aqui, ó. Se eu voltar para 0, não. Menos 0, calma aí. Que esse daqui eu não conheço. Ah, olha só, ele tá mexendo aqui nesse eixo Y, né? É no Y ou não? É no X? Porque tá 3 aqui, deixa eu colocar um 5. É isso mesmo, tá mexendo então aqui, ó, no X. Legal. Vamos voltar lá pro 1, era 1 que estava? Era 1. Bacana. Aí aqui ele tá pegando o π e tá fazendo vezes 2, né? Então vamos ver o valor de π.
Ó, ele está buscando aqui, pessoal, a biblioteca NumPy, que a gente já importou, que ela é muito famosa aí pela seu modo de trabalhar com a matemática. Ele está pegando, pelo que eu entendi, nada menos e nada mais do que pegando esse valor, fazendo vezes 2. Isso mesmo. Eu gosto de fazer, pessoal, eu estou fazendo exatamente da forma que eu gosto de explorar as coisas no meu dia a dia. É isso daqui, ó. Quando eu não tenho familiaridade com algum método no Python, eu não me pressiono, eu olho a documentação e eu vou aqui testando. Mas ok, olha só, eu preciso observar aqui que eu estou colocando essa biblioteca para criar como se fosse um quadro para eu desenhar, para eu pintar. Então, se eu executar só essa célula aqui, pessoal, olha só, eu estou falando que eu quero um quadro grande, porém eu quero dividir por 2 eixos. Então, a minha figura vai ser uma figura e ela vai ser dividida por 2. Tá? O tamanho aqui total, 14 por 5, vou dar até um exemplo, vou colocar 7 aqui, vocês vão ver que ó, diminuiu a minha figura. Se eu colocar aqui 2, você vai ver que vai ficar menor ainda. Tá? Então, é desse tamanho que nós queremos. E aí, o que acontece? Essa figura aqui, eu vou localizar ela como o eixo 0. Porque aqui, aqui vai ser ruim para ele mostrar. E esse daqui, essa minha segunda figura vai ser o eixo 1. Então, olha só que interessante, mas antes eu preciso selecionar os meus dados. Então, eu estou criando aqui uma variável que ela está olhando o SKU. Qual que é o meu def de SKU, vocês lembram? Olha só. Dos meus produtos. E lembra que eu tenho ali, ó, curva A, eu tenho a curva B e eu tenho a curva C. Isaac, refresca pra gente um pouquinho o que significa essa curva. Pessoal, todos os produtos que estão dentro da curva A significa que eles têm um bom retorno para a empresa. Na maioria das vezes são poucos produtos, mas que o retorno é muito bom. A curva B são aqueles produtos que estão ali, não são bons, mas também não deixam ali a gente se decepcionar, vamos pensar assim. E eu tenho a curva C, que na maioria das vezes, dependendo do seu portfólio, é a maioria dos produtos, que são muitos produtos, mas são um pouco mais barato ali, sabe? Então é isso. Pensa assim, se fosse para você pensar em classe A, classe B, classe C, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, o que eu quero? Eu quero olhar a distribuição. Eu quero saber quantos produtos estão na curva A, eu quero saber quantos produtos estão na curva B, eu quero saber quantos produtos estão na curva C. E olha, olhando aqui o DF, nosso data frame, eu posso fazer o quê? Eu posso olhar a coluna que é ABC Class. Se eu selecionar essa coluna, eu vou ter só a curva AB e tal, e o produto aqui pelo index, né? Mas olha que interessante, eu consigo ver esse value counts, ponto value counts, ele me mostra que a curva C eu tenho 46 produtos, a curva B eu tenho 14 produtos, a curva A eu tenho 21. E eu posso aproveitar e deixar isso daí um pouco mais organizado, fazendo o que? O short index. Deixa eu ver se tem... Aí o que ele faz? Ele pega um index aqui e está colocando em ordem, né? Então A, B, 21, tal. É exatamente isso que eu quero ver no gráfico. Então olha que interessante. Eu coloco isso dentro de uma variável. Tá dentro da variável. Por quê? Eu estou falando ABC counts, recebe aí o que a gente acabou de ver. Então, se eu olhar aqui, agora só para essa variável, olha só. É isso que eu tenho. Sem segredo, até agora... Bem simples, tá? Então, eu vou passar para olha só que interessante. Eu vou chamar o meu eixo 0, tá?
que é a minha figura, pelo menos para mim aqui, é a minha figura do meu lado esquerdo, tá? E eu vou fazer o que? Bar, que é aquele formato aqui, ó, de gráfico. No caso do Matplotlib, nós estamos vendo aqui, ó, bar, que é barra, né? Esse daqui. Então, eu vou ver bar, e aí como que vai funcionar agora, Isaac? Eu vou falar aqui no meu eixo, meu eixo X, então, minha linha horizontal, eu quero que ele olhe para a minha curva, A, B e C. Então, eu vou fazer o quê? Ponto, isso daqui, index. E o meu eixo Y, eu vou querer que ele olhe ali para os meus valores. Então, vai ser ABC, counts, que é o nome da minha variável, values. Vamos ver o que a gente vai ter de retorno até agora. Será que eu preciso colocar o PLT show? Eu acho que vai ter que ser tudo aonde eu estou definindo, viu, pessoal? Então, vou fazer nada menos... Opa! Calma aí. Gente... Ué, aqui mudou? Será? Eu não acredito. Não é possível. Não é possível. Eu preciso ver. Comando. E eu vou fazer junto com vocês. Comando. Que comenta linhas no, sei lá, Colab. Existe um comando. Barra. Tá. Deixa quieto. Lembra que eu comentei com vocês que quando eu coloco aqui, né, o jogo da velha, o código vai ignorar, né? Então eu quero só saber isso e eu vou fazer aqui também, porque eu ainda não comentei com vocês sobre isso. Então vou fazer assim. Ah, não tem isso daqui. Olha só, é isso, pessoal. É isso que nós queremos. Então, se eu buscar essa variável aqui, de novo, gerar aqui para vocês, olha só. Curva A, 21, olha só. Curva B, 34 e curva C, 45. Perfeito. Aí, obviamente, que agora eu consigo incluir aqui, né, algumas cores, olha só. Então, eu tenho aqui o código, né, RGB, se eu não me engano. Se eu rodar, legal, ficou bacana. E aí, eu tenho algumas outras configurações. Então, por exemplo, o título, eu seto qual que é o gráfico que eu quero, né, porque a minha figura tem 2, então estou falando qual gráfico que eu quero. E eu estou dizendo, ó, eu quero como título distribuição de SKU por classe ABC. O tamanho da fonte, aqui tem o tipo da fonte, né? Eu acredito que seja a espessura aí, ó, porque olha como que vai vir a distribuição de SKU por classe. Deixa eu ver se nós temos mais algumas opções aqui. Deixa eu Matplotlib. Eu quero ver alguns modos diferentes, ó. Vamos ver esse DM aqui. Gente, eu conheço uma rapaziada. Não vi muita. Será que alterou? Eu conheço uma turma que assim são fora da curva com visualização de dados, já não é o meu forte. Enfim, né? Aí aqui, ó, esse 7x label é o que? Nada mais é do que o meu eixo X, esse daqui. E o que eu tô falando para ele aqui? Eu tô falando que é para ele colocar uma legenda de classe, ó, classe ABC. Então, logo, se eu rodar, ó como que vai funcionar. Ó lá,
classe ABC. Deixa eu tentar diminuir aqui para vocês, porque muitas vezes... não sei se vai ficar legal, né? Mas ok. Olha só. Aí eu tenho aqui o Y label, tá vendo? Número de SKUs. Se nós rodarmos, olha só, número de SKUs. Não bastante, eu tenho, olha só, como mexer na minha grade. Vocês estão percebendo que aqui tá liso, né? Agora, se eu descomentar e colocar o grid ali, olha só, tem uma linha, né, que eu pego como referência e eu ainda consigo até mostrar ali a intensidade dela. Tanto se eu colocar 1, que é o máximo, ó como fica muito aparente. Mas como nós somos o time de minimalistas, algo sutil ali, ok? Pessoal, com essa variável nós estamos vendo a distribuição de produtos por classe, ABC. Agora, o que nós vamos ver? Eu tenho o XYZ. E que curva é essa? Essa curva vai olhar se o meu produto ele é fácil para prever. Então eu já dei uma explicada para vocês. Tem produto que vai vender toda quarta, então é fácil prever que a venda de quarta. Vai ter produtos que vai vender uma quarta, outras não, uma quinta, 2 quintas em seguida, enfim. Então é isso que eu quero ver dos produtos, tá? E aí, novamente, eu já criei a variável, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ir do zero, pelo menos essas partes. SKU, deixa eu só confirmar aqui o nome da curva, XYZ class. Olha só, vamos dar um count values. Eu vou já dar o short index. Opa. Aí, olha só. O que é a X? É que eu tenho X produtos, quer dizer, eu tenho 25 produtos que são ali legais, dá para ter uma boa previsibilidade. Eu tenho ali Y, eu tenho 47 produtos que é mais ou menos, e eu tenho 28 produtos que, nossa, não tem como entender como eles saem, não tem como, é muito difícil, tá? É isso. Então, já defini aqui a minha variável e eu vou jogar, então, os dados numéricos, quer dizer, desculpa, eu vou jogar as minhas legendas, que no caso, as minhas categorias, que vai ser Y, X e Z aqui, e eu vou pegar os números, né, aqui, e vou colocar desse, no meu eixo Y. E, pessoal, o primeiro sempre vai ser, nesse quesito, vai ser sempre o X e aqui sempre o Y, tá bom? E a gente também estamos setando algumas cores, olha só. Então eu tenho aqui X, Y, Z, e aqui eu tenho os números. E aí a gente vai começar a colocar os títulos, né? Então eu tenho aqui set title, título aqui, né? Então distribuição de SKU por X, Y, Z. Aí aqui eu já coloquei essa legenda aqui, né? Vamos colocar aqui do lado o número de SKUs. E vamos também mexer na grade. Perfeito. Pessoal, essa configuração aqui, tá, de layout, eu gosto de passar para muitas vezes não sobrescrever algum texto, tá? Mas acredito que vocês possam pesquisar um pouquinho. Deixa eu colocar um PT aqui. É uma função que ajusta automaticamente ali. Vai meio que não vai deixar esse título ficar em cima da linha ou vice-versa. Como é código, é bom a gente sempre tomar os maiores assim, e melhores cuidados. O PLT Show nada mais é do que eu quero mostrar o meu gráfico, porque algumas vezes ou em alguns ambientes que você vai estar codando, ele não vai já apresentar aqui como Jupyter, ou quer dizer, o Colab, né, que acaba sendo uma vertente do Jupyter Notebook. Então tem alguns locais que vocês vão ter que colocar esse PLT Show para apresentar. E aqui nada mais é do que alguns prints, né? Então vou descomentar tudo e vamos rodar o código do zero. Olha só, interpretação. Classe A, produtos de alto valor.
foco em disponibilidade, olha só. Classe B, produtos de valor médio ali, não são os melhores, mas também não são os piores. E eu tenho aqui os meus produtos de valor baixo. Então, tá aqui. Opa. Ó. Eu tenho agora X, é aqueles produtos legais para eu conseguir ver a demanda e prever. Esses daqui é moderadamente ali, tá mais ou menos, e eu tenho o Z, que são produtos muito complicados, tá? Muito complicados. Então, você olhando assim, eu já tenho ideia dos meus produtos da curva A, eu já tenho ideia dos produtos da curva X, e aí eu começo a conseguir entender melhor os dados dos meus clientes. Muitas vezes nem o seu cliente sabe que tem mais produto C do que produto A. Vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo bem chucro, né? Você tem uma loja de celular, de venda de celular. Se você tem 10 iPhones e 1000 Nokias, que é um produto já obsoleto no mercado, é essa curva que nós estamos falando. Estamos falando que você tem 10 iPhone, um produto muito bom, né, se vender, mas eu tenho 1000 Nokia, que é um produto já barato, que o mercado já não quer. No quesito assim, vamos focar no quesito do preço, né? Não vamos focar no quesito da demanda. Mas comparando o preço de um iPhone 17 para um Nokia que nem mais fabrica, né? Só se virou relíquia esse Nokia. Mas é isso que eu tô falando. Aqui é os produtos mais caros para a empresa, os bons que trazem um bom retorno. Esses aqui, aqueles tá ali mais ou menos. Esse aqui não traz muito retorno, mas muitas vezes eu tenho um monte para ganhar na quantidade, né? E aqui é os produtos que eu consigo prever legal, sempre tem o mesmo comportamento. O Y são produtos ali que eu consigo prever, mas uma vez, 2 vezes no ano tem algum comportamento diferente. E o Z são produtos bem difíceis mesmo de prever. Isso vai determinar os nossos próximos passos. Aqui nós estamos olhando um pouco de estatística, um pouco de programação, um pouco de análise de dados, tá? Então, são muitas coisas. É muito importante você ir com calma, desse jeitinho. Tem alguma dúvida? Olha aqui, ó. Dá um Google, vai pesquisando tudo ali no passo do gado. Vamos se dizer assim, passo do gado. Olha só, eu espero muito que você tenha gostado. Hoje a gente focou bastante só em visualização. As próximas lives nós vamos avançando, mas é muito importante. COD, olha aqui, faça do seu jeito, tenta entender, vai com calma, porque eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. E olha, lá na bio do meu Instagram, que é _isaac.micael, tem um link da minha Masterclass para a gente explorar um pouco mais juntos aí o mundo dos dados. Não deixem de se inscrever, que vai ser muito importante. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Também se inscreva aqui no canal, clica para ativar o sininho. Sempre quando tiver conteúdo novo você vai ser avisado. Comente, qualquer dúvida pode deixar aí, a gente vai acompanhar. Também nos sigam lá no Instagram. E eu tenho certeza que você vai romper essa área, que é a área dos dados. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.